dizendo que o salmista diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, permitam-me aos irmãos falar a respeito de um breve testemunho que uma irmã pediu para que eu pudesse estar falando aqui em cima do altar. Alguns irmãos que estão conosco lembram quando a nossa irmã Sirleide veio aqui na frente chorando, falando a respeito da Maria Helena. Quantos aqui estavam? E havia uma profecia dizendo que a irmã Maria Helena não passaria desse ano. Aqui está uma igreja que é testemunha disso. Aleluia, Jesus. Eu me lembro que ela chorava aqui na frente, dizendo: pastor, ela vai passar por uma cirurgia e dessa ela não sai. E a palavra que nós liberamos nesse lugar foi a mesma palavra de Isaías. E quando o profeta foi à casa de Ezequias e disse para ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente tu vai morrer. Logo em seguida, Ezequias se volta para a parede, começa a orar ao Senhor. E o Senhor volta ao profeta dizendo: volta e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Essa foi a palavra liberada desse ministério, da vida dos irmãos dessa igreja, e essa passou a ser a nossa intercessão. E nós sabemos que a irmã Maria Helena passou por 2 cirurgias na retirada de um câncer. A primeira cirurgia, confesso aos irmãos que às vezes a nossa fé é um pouco abalada, porque a recuperação dela demorou um pouco mais. E a primeira cirurgia a qual ela passou, ela demorou bastante tempo. Eu me lembro que eu estava ligando toda hora: como é que está? Ela está na mesa de cirurgia, pastor. Ela está na mesa de cirurgia. Eu me lembro que nesse dia eu fui buscar a minha mãe e eu me aproximei do monte de Irajá. Eu estava lá em Irajá, fui para o monte orar. E quando eu liguei para as filhas, olha, ela está na sala de cirurgia. Eu me lembro que eu subi o monte, comecei a orar e interceder. E quando acabamos de interceder, logo em seguida o telefone tocou. Ó, pastor, a minha mãe acabou de sair da sala de cirurgia, está tudo bem. Aquilo ali foi um alívio para a nossa alma. Logo em seguida ela veio para casa, passou um período de recuperação. Só que o câncer não foi retirado na sua totalidade. Precisou fazer uma segunda cirurgia. Eu falei: agora, meu Deus, a profecia vai ou não vai se cumprir? Mas na realidade eu confiava no Deus a quem nós servimos. Mas embora venham as setas de dúvidas, mas nós precisamos manter firme a nossa confissão. E nós continuamos a orar pela vida da irmã Maria Helena. E ela passou pela segunda cirurgia. Eu me lembro que eu, o presbítero Paulo, fomos lá no INCA e fomos visitar ela. Chegamos lá e encontrei ela totalmente diferente, né? Ela até ri, sem os dentes, cabelo todo pro alto. Eu, quando olhei para ela, comecei a rir. E ela começou a rir também. Eu falei: graças a Deus ela está bem. Está muito bem. A segunda cirurgia foi bem mais rápida e com menos risco do que a primeira. E agora ela está na fase de recuperação, mas ela está aí, ó, para a honra. E uma coisa interessante que eu vejo na vida da irmã Maria Helena, ela fala assim: pastor, eu queria que o Senhor me desse a oportunidade para eu fazer a obra. Se eu tivesse conhecido ele um pouquinho antes, eu faria muito mais. Eu falei: Deus vai te acrescentar vida para você realizar um sonho de realizar a obra. E está aí, ó. E você ainda vai realizar esse sonho de fazer a obra do Senhor conforme o seu coração deseja. Em nome de Jesus. Só assim, depois de cumprida isso, Deus vai preparar isso, pode levar, aí vai para a glória. Mas eu creio que ainda seja mais uns 20 anos por aí. Jesus. Amém? Então, ao nosso Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Quero informar os irmãos que eu postei uma mensagem no Face a respeito da compra da nossa Kombi. Coloquei lá o propósito pela qual nós estaremos fazendo a campanha. Os irmãos que puderem e quiserem, isso não é obrigado,
quiserem compartilhar, compartilhem. Porque da onde a gente menos espera, Deus toca no coração e eles nos ajudam. Amém? E tem algumas mensagens também que nós estamos postando no Face. As mensagens do culto estão sendo postas no Face. Também para que possa abençoar a vida dos irmãos. Amém? E essa, se tudo correr bem, também será postada para a honra e para a glória de Deus. Quantos já acharam? Isaías capítulo 55, verso 1 e o verso de número 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ó vós todos os que têm sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Coloca a sua Bíblia no assento e oremos mais uma vez. Amado Deus, Pai Santo e Eterno, Pai de toda misericórdia, Pai de todo consolo, eu quero nessa noite, Senhor, expressar a minha gratidão e quero externar, ó Deus, aquilo que está no meu coração por contemplar a Tua grandeza e a Tua fidelidade. Nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos considera fiel de subir a essa tribuna para ser o pregoeiro da Tua palavra. Tu bem me conhece, Tu conhece as minhas estruturas, Tu conhece a minha essência, e eu de mim mesmo nada tenho ou nada teria se do Senhor não viesse. Então convém, Pai, que nesta noite Tu me uses apenas como um instrumento nas Tuas mãos. E essa palavra, a qual será liberada sobre a vida da Tua igreja, possa trazer edificação para o corpo, e possa trazer consolo e exortação. Papai querido, que nesta noite também, essa palavra não volte vazia sem antes se cumprir aquilo para qual o Senhor designou. Porque aqui entrou pessoas trazidas pelo Teu Espírito, necessitando de ouvir a Tua voz. Nessa noite entrou pessoas aqui, Pai, precisando de ajuda, e a ajuda só pode vir dos altos céus. Então que nessa noite, todos nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Porque eu creio que a Tua palavra, ela tem poder de nos avivar, Deus. Porque o verdadeiro avivamento só vem por intermédio da Tua palavra. Então fala conosco de uma forma poderosa, de uma forma concisa e de uma forma transcendental. Em nome de Jesus assim oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Bem, meus amados irmãos, igreja viva de um Deus que é vivo, noiva do Cordeiro, pedras vivas do Senhor Jesus. Nessa noite, permita-me a igreja começar o sermão fazendo uma pergunta. E a pergunta que eu gostaria de fazer, amada igreja, é: como é que nós podemos entender os pensamentos e como é que nós podemos entender os caminhos do nosso Deus? Eu costumo dizer que o nosso Deus, Ele anda em caminhos contrários da humanidade. Eu costumo dizer que o nosso Deus, Ele anda em caminhos inversos. Eu costumo dizer que Deus, Ele anda na contramão do ser humano. Então, nesta noite, a pergunta que ecoa e que soa é: como é que nós podemos entender o pensamento de Deus que Ele diz que para acharmos a vida, nós
nós precisamos perdê-la. Como é que nós podemos entender o pensamento de um Deus que diz que aquele que quer ser maior, seja aquele que sirva, seja o menor de todos? Como é que nós podemos entender o pensamento de um Deus que diz que para nascer é preciso que nós venhamos a morrer? E um Deus que nos convida a comprar e a comer sem dinheiro, sem preço. Um Deus que diz nos seus mandamentos deixados ao seu servo Moisés, lá no Êxodo capítulo 20, onde ele diz para Moisés: não matarás. E depois a ordem dada a Josué e aos reis de Israel, que quando eles viessem a vencer as batalhas contra os seus inimigos, matassem homens, mulheres, crianças e animais, exterminassem tudo. Um Deus que diz que não matarás, mas é o mesmo Deus que envia um anjo à terra do Egito e mata todos os primogênitos da terra do Egito. Como entender esse Deus? Como nós podemos mensurar esse conhecimento? Eu quero dizer algo nesta noite. Deus, Ele é um ser que não é para ser entendido. Deus, Ele é um ser para ser obedecido. Deus, querido, não tem que dar satisfação ao homem de nada. Os caminhos de Deus não são para ser entendidos. Os caminhos de Deus são para ser obedecidos. Aleluia. Os pensamentos de Deus não são para ser compreendidos. Os pensamentos de Deus são para ser obedecidos. Quantos estão me ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 12, ele diz assim: quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou as medidas dos céus a palmos, quem recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e outeiros em balanças, quem guiou o Espírito do Senhor, e quem é o seu conselheiro, com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento. Certamente as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como perante ele nada. Eles a consideram sem valor, e menos do que nada. Aí a pergunta é: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Deus é soberano. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucuras, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E aí, queridos, quem gosta do querido é o irmão Ézio. Aleluia! E aí, queridos, eu passo a perceber nesses últimos dias algumas denominações ensinando um evangelho de conto de fadas. É verdade. Um evangelho onde você aceita Jesus e todos os teus problemas acabam. Um evangelho onde você alcança tudo. Você vai alcançar casa, você vai alcançar dinheiro, você vai alcançar carro, e por fim você ainda vai alcançar a vida eterna. Esse evangelho é uma doce ilusão. E talvez seja um
Presta atenção. Talvez seja um dos vários motivos que existam hoje no Brasil. Segundo uma pesquisa feita alguns anos atrás, mais de 16 milhões de crentes desviados das nossas igrejas. Porque quando eles se deparam com a realidade do verdadeiro Evangelho, ensinado por Jesus, nascem em suas vidas vários conflitos. Quando eles se deparam com o verdadeiro Evangelho, Daniel, nascem frustrações, nascem decepções. Quando eles se deparam com o verdadeiro Evangelho, Maria Helena, nasce no coração deles tristezas, dúvidas. Aí sabe o que eles fazem? Eles largam, eles desistem e vão embora. Mas o verdadeiro Evangelho, que diz o evangelista João no capítulo 16, versículo 33, mas no mundo tereis, tem de bom? Eu venci O mundo. Eu vou dizer algo da parte de Deus que talvez não vai agradar muita gente. Eu vou dizer algo da parte de Deus nessa noite que vai chocar muita gente. Presta atenção. Você não foi chamado por Deus para ter carro zero. Você não foi chamado por Deus para ter mansões. Você não foi chamado por Deus, querido, para ter dinheiro, riqueza, não. Você foi chamado por Deus em primeiro lugar para ser salvo. Para ser salvo da condenação eterna. Para ser salvo desse mundo de pecado. E todas essas demais coisas, querido, são consequências da nossa obediência com Deus. Aleluia, Deus. Então o evangelho pregado não é o verdadeiro evangelho. Quando você vai no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 11, Deus chega para Ananias, um discípulo, e diz assim para ele: levanta-te, Ananias, e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo, porque ele está lá orando. E Ananias, ele replica ao Senhor, dizendo: Senhor, muito se ouve falar deste homem, o que ele fez aos santos em Jerusalém. E Jesus, eu posso imaginar chegando para ele: Ananias, os teus pensamentos não são os meus pensamentos, Ananias. E os teus caminhos, Ananias, não são os meus caminhos. Mas vai lá, porque ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra entre os gentios, para levar a minha palavra entre os reis, para levar a minha palavra entre os filhos de Israel. E nem mais, eu vou ensinar ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas não só quer dizer que a minha vida tem que ser uma vida de sofrimento. Não é isso que eu estou dizendo, querido. Não é isso que eu estou pregando nesta noite. Porém, eu gostaria que você entendesse. Você que Deus trouxe aqui nesta noite para ouvir a voz dele, não a voz de um homem. Você precisa entender que nós teremos lutas, que nós teremos provas. E até mesmo, se for preciso, passaremos por sofrimento, porque isso faz parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Você é homem e mulher de Deus, então eu quero ver você dar um glória aí nessa Aleluia. Tem luta, tem sofrimento, tem provas. Quiséramos nós que o evangelho fosse esse evangelho pregado aí, de mar de rosas, nós estaríamos muito. Aí Deus nos faz lembrar de José, odiado, invejado, perseguido, caluniado, escravizado. Deus nos faz lembrar de Jó. Perdeu 10 filhos num dia. No outro dia perdeu a saúde.
No outro dia perdeu todos os seus bens. Meu Deus. Deus nos faz lembrar de Daniel, lá na Babilônia, lançado na cova dos leões, por não se envolver no esquema do rei. Nos faz lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado numa fornalha ardente, porque não se prostrou diante de uma estátua ao som da Babilônia. Deus nos faz lembrar tudo isso, querido. Deus nos faz passar muitas das vezes por tudo isso, porque no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 45, ele diz: o sol nasce sobre justos e injustos. Tudo que sucede ao injusto, sucede ao justo. Salomão, em Eclesiastes capítulo 9, verso 2, ele diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, sucede ao ímpio. Tudo que sucede ao bom, sucede ao mal. Tudo que sucede ao impuro, sucede ao puro. Tanto aquele que sacrifica, como aquele que não sacrifica. Tanto ao bom, quanto ao pecador. Mas há uma diferença. E a diferença é como ambos vão se comportar nos dias de provas e no dia de tempestade. Aí Jesus vem trazendo ensinamento. Ele está ensinando os discípulos. Mateus 7. O homem que ouve a minha palavra e as pratica será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deu ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre ela. Semelhantemente, aquele que ouve a minha palavra e não as pratica será considerado um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deu contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Nos dias de prova e nos dias de tempestade, o Senhor passa com o justo. Aleluia. E o ímpio passa sozinho, querido. Tu está passando por prova, está passando por luta, o Senhor está passando contigo. Glória a Deus. Essa é a grande diferença. É verdade. O justo passa com o Senhor, mas o ímpio passa sozinho. Maria Helena, naquela prova o Senhor passou contigo. Glória a Deus. Pastora Guida, naquela prova o Senhor passou contigo. Tu não estava sozinha. E fala para o seu irmão: você não está sozinha nessa prova, o Senhor está contigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós não estamos isentos, amém, de passarmos por lutas e por provas, conforme a teologia da prosperidade nos ensina. Sabe o que a teologia da prosperidade ela nos ensina? Que nós temos que comer as melhores comidas, que nós temos que vestir as melhores roupas, que temos que dirigir os melhores carros, Paulo, que temos que adquirir muitas riquezas, que nós não podemos adoecer, não podemos sofrer qualquer acidente, temos que morrer entre 70 e 80 anos, e a nossa morte tem que ser suave. A teologia da prosperidade. Joelma, se isso é uma regra bíblica, por que nós não estamos desfrutando disso? Será que todos nós que aqui estamos em pecado? Ou não somos merecedores de possuirmos tudo isso que essa teologia da prosperidade ensina? Tem alguma coisa de errado. Ou nós estamos em pecado e não somos merecedores, ou os teólogos da prosperidade estão trazendo o celeste por vir para o terrestre presente.
edificado a sua vida? Como é que eu tenho edificado a minha vida? Porque os dias de tempestade chegarão. Os dias maus e os dias de prova virão. E como é que você tem edificado a sua vida? Pergunta para o seu irmão assim: como você tem edificado a sua vida para o dia de luta, para o dia de provas, para o dia de tempestade? Porque eles chegarão. Glória a Deus. Aleluias. Eclesiastes 11:8. O sábio Salomão diz assim: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, porém deve lembrar-se dos dias das trevas, e que são muitos. Paulo, quando escreve a igreja de Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Glória a Deus. Como é que você, querido, tem edificado a sua vida para esses dias? Talvez você que nessa noite entrou por essas portas esteja vivendo esses dias. E talvez esses dias já estão durando bastante tempo. Nada acontece. E você tem perguntado a Deus por quê? Por que Deus, logo comigo, está acontecendo isso tudo? Você ora. Você busca. Você sobe os montes, vigílias, você se consagra e nada tem acontecido. Os céus sobre a tua cabeça parecem céu de bronze. Há um silêncio da parte de Deus. Mas Ele está dizendo assim: olha, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. E os teus caminhos não são os meus caminhos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está pensando de uma maneira, mas o projeto de Deus para a tua vida ainda é maior. Aleluia, Jesus. Fala para o seu irmão: os pensamentos de Deus são maiores do que os teus. O projeto de Deus para a tua vida é maior do que os projetos que você tem projetado. Diga para Ele. Aleluia, Jesus. Você que entrou aqui nessa noite, talvez seja aquela moça, aquele rapaz, dizimista fiel, que participa de todas as campanhas da igreja. É um ofertante da casa do Senhor. E o teu chefe chegou para você e fez que nem Roberto Justo, está demitido. E você fica sem entender o motivo, por quê? E você diz assim: por que logo eu, Senhor? Já que lá no meu trabalho tem tanto ímpio que pegam dinheiro e gastam de uma forma desonesta, que pegam dinheiro e gastam o seu salário com bebidas, com jogos, com cigarro, com prostituição. Por que eu, Senhor? Porque logo eu. E você tem buscado razões para entender. E você tem dito assim: olha, aonde foi que eu pequei, que você acha que isso é fruto de pecado? Mas as contas não param de chegar. E os céus continuam em silêncio. Mas Deus manda dizer: os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Glória a Deus. Aleluia. Os teus caminhos não são os meus caminhos. E Jeremias profetiza no capítulo 29: eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Tu acha que os pensamentos de Deus para a tua vida são pensamentos de derrota? Os pensamentos de Deus para a tua vida não são pensamentos de derrotas. Os pensamentos de Deus para a tua vida são os melhores pensamentos, porque Ele te ama. Ele quer te dar o melhor. Mas não é o melhor que você pensa, é o melhor que Ele quer te dar. Talvez você que entrou aqui por essas portas nessa noite seja aquela mulher de oração. Aquela mulher que Deus usa para curar.
Aquela mulher que Deus usa para libertar. E num desses check-ups rotineiros, o médico diz assim: Daniel, você está com uma doença. O chão parece que se abre. E parece que você cai. E o primeiro pensamento que vem, às vezes, na cabeça é: como falar que Jesus cura se eu mesmo enfermo? Como é que eu vou profetizar a cura se eu estou enfermo? E Deus manda dizer: os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é você que cura, é o poder de Deus que está dentro desse vaso, que opera milagres. É Deus, através da tua vida, que faz com que pessoas fiquem curadas para a glória do nome dele. E o que dizer do apóstolo Paulo? Que orou o Senhor, pedindo o Senhor, e por 3 vezes ele suplicou: tira esse espinho da minha carne. E esse espinho era o mensageiro de Satanás que esbofeteava ele por causa da visão e da revelação que ele teve. Meu Deus. E o Senhor chega para ele e diz assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você entrou aqui fraco nessa noite, eu quero dizer, você vai ser aperfeiçoado no poder de Deus. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós, como ministro do Evangelho, quero me incluir nessa noite, que pregamos e alcançamos várias famílias, e quando nós olhamos para a nossa, vemos que ainda falta alguém que precisa ser alcançado, que Deus precisa libertar, salvar. Está dentro da tua casa. Quantas famílias tu já abençoaste? E o que nós vamos fazer? Vamos largar tudo? Vamos abandonar o Evangelho? Vamos fazer que nem o mundo faz? Vamos chutar o pão da barraca? O Salmo de Salomão, lá em Provérbios, capítulo 24, 10, diz assim: se te mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força é que tem. Aleluia. Vou chutar o pão da barraca. Não quero mais saber de Evangelho. Deus me usa para alcançar tantas famílias. E você olha, os céus estão em silêncio, e ele diz assim: os teus pensamentos Aleluia. não são os meus pensamentos. Glória a Deus. E os teus caminhos não são os meus pensamentos. De maneira nenhuma nós devemos parar, amém? Precisamos continuar nossa caminhada. Precisamos prosseguir para o alvo. Precisamos alcançar o favor e a misericórdia do nosso Rei. Porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que não seja da permissão de Deus. Ele tem cuidado de nós. Diga um amém aí. Amém. Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças. Amém. Ele conhece a nossa essência. Deus conhece as nossas estruturas. Jó foi um homem que sofreu muito. Mas Deus conhecia a essência de Jó. Deus conhecia a estrutura de Jó. E Deus, o que ele faz? Ele resolve investir num homem perfeito chamado Jó. Como Deus também, que Ele está investindo na tua vida, embora você seja imperfeito, Ele morreu por você, e Ele tem investido tudo em você. Aleluia, Jesus.
você. Aleluia, Jesus. Deus tem investido as suas fichas todas em você. Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma que Deus acreditou na integridade de Jó, Deus acredita na tua integridade. Glória a Deus. E Deus jogou toda a sua reputação divina na fidelidade do seu servo. Como em nossas vidas, Deus também está jogando essa reputação, porque Ele crê que nós vamos vencer. Aleluia. Ele crê que nós vamos passar por essa prova. Deus, Ele prova para Satanás que a criação feita por Ele, mesmo sendo imperfeito por causa do pecado, tem poder e autoridade de resistir. Fala para o seu irmão, resistir ao diabo. Ele fugirá de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O diabo ele pode tocar, se tiver permissão. Nós falamos isso aqui na semana passada. Ele pode tocar nos nossos bens, nos nossos negócios. Ele pode tocar na nossa família, na nossa saúde. Porém, não retrocederemos e nem blasfemaremos do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Porque Ele é o poderoso Senhor, o Rei de todas as nações, o Rei das nossas vidas. Glória a Deus. Ele é o grande eu sou. Deus, aleluia. E nós vimos, quando nós lemos Isaías 48, a grandeza do nosso Deus. Você já imaginou pegar todas as águas desse mundo e colocar na concha de suas mãos? É muito lindo. Você já imaginou pegar todos os montes solteiros que existem e colocar numa balança? É assim que Deus faz. Em 1 Reis diz que nem os céus dos céus podem conter a sua presença. Aleluia. Glória a Deus. É o tamanho do Deus que você Deus. serve. Aleluia. Imagine o poder desse Deus a quem você presta culto, querido. Será que essa situação seria demasia para Ele? Seria alguma coisa para Ele? Aleluia. Então por que parar? Glória a Deus. Então por que desistir? Glória a Deus. Então por que largar? Aleluia. Continuemos indo em frente. Eu sei que não é fácil. Mas tire forças das tuas entranhas. E glorifique o Senhor, não olhe as circunstâncias, louve a Deus. Glória a Deus. Glória, Louve a Deus. Você pode louvar Ele no seu lugar. Aleluia. Apenas a tua boca começou a orar. Não importa a circunstância, você é todas as palavras. Então glorifique o nome do Senhor. Aleluia.
passagem no livro dos Hebreus, Glória a Deus. no capítulo 11, verso 32 em diante. Glória a Deus. Livro dos Hebreus, capítulo 11, para finalizarmos. A partir do verso 32 diz assim: Glória a Deus. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, para falar de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela sua ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios de açoite e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno deles. Quero dizer uma coisa para você: esse mundo não é digno de você. Você está aqui de passagem. Você está aqui como peregrino, como forasteiro. Mas a nossa pátria não é essa. Esse mundo não nos merece. Glória a Deus. O que nós ansiamos é aquele grande dia onde a sétima trombeta tocará. Glória a Deus. Os mortos ressuscitarão. E nós, os que ficarmos, seremos transformados juntamente com Ele. Aleluia, Jesus. E nos encontraremos nas regiões celestiais. E estaremos com Ele para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Apocalipse diz assim, no capítulo 22, e Ele enxugará do teu rosto toda lágrima. Nos novos céus e nova terra não haverá choro, pranto, dor, porque as primeiras coisas já passaram. Glória, glória, glória a Deus. Essas primeiras coisas vão passar. E nós veremos coisas novas na nossa vida. Glória a Deus. Ao lado dele para sempre. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Glória